Alô? Oi. Boa tarde a todos. Sei. A apresentação está lá. Eu gostaria de, primeiro, dizer que sou médico, faço 30 anos de formado, trabalho no Hospital das Clínicas da UFMG desde a minha formatura e formo médicos no Brasil e tinha mesmo uma visão muito cartesiana da saúde. Eu queria, antes de mais nada, pedir aos mandatos presentes nessa sala para dizer que nós, da sociedade civil organizada, carecemos de uma regulamentação, independente do que as pessoas acham, porque eu vejo cenários pintados aqui que estão bem longe da realidade. Gostaria que o representante do Ministério da Cidadania estivesse aqui, porque o cenário que foi colocado aqui é um pouco diferente. A Organização Mundial de Saúde não liberou canabidiol, ele sequer leu o que está escrito na ONU. As Nações Unidas, através de um conselho da OMS, no dia 14 ao dia 22 de junho, eu vou falar isso aqui, pediu uma reclassificação de um extrato de cannabis que tenha menos de 0,2% de THC, ele não precisa de controle nenhum. E nós estamos tratando como um remédio. Quando eu escuto aqui canabidiol, a pessoa nunca viu. Canabidiol isolado não existe. O canabidiol é um componente da planta. Tá certo? Então, o cenário é um pouco diferente. A outra coisa é a ferramenta de evidência. Eu vou contar para vocês a ferramenta de evidência. Sou pai do Benício, fácil procurar no Google. Benício maconheiro, Benício cannabis medicinal. Meu filho hoje tem 11 anos, é portador da síndrome de Dravet. Até os 5 anos de idade, ele se internou mais de 40 vezes, 14 delas em CTI. Ele só é vivo porque tem um pai médico que tem um CTI em casa. Porque eu mesmo entubei meu filho mais de 20 vezes. Tomava 25 comprimidos por dia, e eu atrás da tal da evidência duplo cego prospectivo randomizado. Essa ferramenta não serve para estudar o chá de boldo que a sua avó pediu para você tomar para cuidar do seu fígado. Então, a gente está discutindo uma medicalização que, na verdade, está muito longe de uma medicalização. A história do meu filho fez com que a gente fundasse a Associação Brasileira dos Pacientes de Cannabis Medicinal em 2014. Gostaria que passasse o próximo, por favor. Se tivesse o controle comigo, era mais fácil. E se o nosso objetivo é transmitir uma qualidade e um acesso para essas famílias. Esse movimento nessa casa só existe desde 2014. A regulação 17 da Anvisa só existe porque nós, sociedade civil organizada, que precisamos disso, botamos fogo nessa estrutura. De lá para cá, o número é exponencial, o crescimento de pessoas que buscam, através da Anvisa, de uma receita que sequer é necessária fora do Brasil para poder importar um óleo. São, até maio, 6.530 pacientes com 9.720 autorizações. Uai, que número grande é esse de autorização? É porque é um produto que acaba a safra. Se tomarmos todos o vinho de uma vinícola, não vai ter mais. Então, o meu tratamento do meu filho teve interrompido por causa de safra. Lá fora não é um remédio. Não é um remédio nem lá fora e nem aqui dentro. Aonde que estão querendo botar um remédio? E o que é pior, mais de 900 médicos prescreveram. Escutei aqui leituras de sociedade médica dizendo que o canabidiol pode, eles nunca nem viram canabidiol. 900 médicos, 36 especialidades diferentes prescreveram. De uma instituição médica que não definiu sequer o uso compassivo para qualquer coisa. A prática médica compassiva é sequer regulamentada pelo CFM. Que autoridade é essa? Então, a evidência são os nossos filhos mesmo, são as nossas famílias, e servem para aqueles tanto de doenças que vocês estão vendo ali, ó. Epilepsia, autismo, Alzheimer, Parkinson, doença neuropática e câncer. São uns 85% das autorizações. Ali estão os links, eu deixo essa aula para quem quiser. Hoje, no Brasil, isso representa um universo de 10 milhões e meio de pessoas. Mas a estrela, de novo, eu tenho que explicar isso umas 1000 vezes, não é a planta da cannabis. Que demônio é esse que vocês botaram na planta? Existe um sistema biológico que tem mais de 600 milhões de anos identificados nos seres humanos a partir de 94. É nesse sistema que essa planta age. As substâncias dessa planta agem num sistema biológico e ela só mimetiza substâncias endógenas que temos. Tem esses receptores no sistema nervoso, no sistema imunológico, e, com isso, consegue controlar muitas coisas que estão diretamente relacionadas com as doenças que eu falei. Não existe literatura. Como não existe?
Foi isolado a primeira vez na década de 1940, 45. Mecholin isolou e cresceu no PubMed. Esse gráfico mostra o crescimento da literatura pró-sistema endocannabinoide. Teve um salto quando se descobriu o poder anticonvulsivante em camundongo em 70, e na década de 90 cresceu e vem crescendo exponencialmente por causa do sistema endocannabinoide. Só em Israel, pessoal, tem 300 estudos clínicos sendo conduzidos. Em Israel, a cannabis fumada é permitida nos kibbutz que agregam idosos, e a vida deles é outra. Qual que é a barreira que a gente encontra? Qual que é a barreira que um pai como eu encontra para conseguir acesso a um uso de cannabis para fins medicinais? Água tem fins medicinais. A pessoa precisa entender isso, porque parece que fica um paradoxo. A dificuldade é encontrar um médico prescritor, com a classe que só quer definir. Será que a expressão do CFM representa todos os médicos brasileiros? Será que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria representa todo o interesse da sociedade de psiquiatria brasileira mesmo? Além da dificuldade da Anvisa, tem o preço. E, para falar do preço, olha lá, em relação a médico prescritor, tem uma resolução do CFM, que é 2113, de dezembro de 2014, que é só para neurologista e psiquiatra. Como só neurologista e psiquiatra? Não tem neurologista, olha lá no meu estado. 78 neurologistas para cuidar de mais de 200 milhões de pessoas. Restringe a prescrição para um especialista? Só para epilético de 1 a 18 anos, quer dizer que se tem 11 meses, a prepotência é tamanha que não pode. Quer dizer que se tem 18 anos e um dia, não pode. Tem coisas que a gente precisa mudar. Outra coisa, a dificuldade. A Anvisa criou o acesso e criou uma consulta pública. Escutei Dib falar aqui que sobre o concreto, sobre o prédio, vai ficar um preço caro, que ninguém vai lá roubar. Caro vai ficar para nós, pacientes. Tem empresário em Minas Gerais abrindo empresa nos Estados Unidos para produzir canabidiol ou extrato de cannabis para vender para o brasileiro, que é muito mais inteligente do que essa regulamentação proposta. Bom, e não só isso, né, pessoal? Olha o preço dos importados ali, para quem usa 100 miligramas dia, por mês. Varia de R$ 900 a R$ 1.800. Olha o Mevatil que tem aí, R$ 2.800. Isso é para a população brasileira? Será que o Poder Legislativo está atendendo a população brasileira? Será que o Poder Executivo que vive em conflito, porque a Casa Civil, o CFM e a Sociedade Brasileira de Psiquiatria são contra até mesmo o bunker de concreto, não é? E aí eu digo o seguinte, o mercado é mesmo milionário, muita gente vai ganhar dinheiro, vai gerar imposto, vai gerar trabalho, e é isso que a gente precisa rever. Esse é o documento da OMS que precisa ser lido. As pessoas falam que não concordam com a OMS, nem leu. Lá está muito claro que é um extrato de cannabis pobre em THC. Não precisa de sequer controle. Isso foi discutido nessa reunião e foi aprovado. Eu escutei aqui que a ONU, ele mostrou um texto que não era da ONU. A ONU é isso aí. A mudança é essa, inclusive a reclassificação da planta. Bom, e o que a AMAMI, que é a Associação Brasileira, defende? Olha, para parar meu filho de convulsionar, não tem evidência que vai tirar. Meu pai pedia licença e fazia xixi na sala. Ia para a farmácia, ficava perdido. A vida dele transformada com cannabis e Alzheimer. Eu não sou geriatra, mas eu tenho certeza que um extrato de cannabis muda a vida dessas famílias. Basta experimentar para viver. Vou usar as mesmas ferramentas? Somos, pessoal, associação sem fins lucrativos. Defendemos o cultivo para atender as necessidades de famílias dentro de uma estrutura fechada. Um clube não pode caber a cidade. O Minas Tênis não cabe Belo Horizonte inteiro. Então, somos, sim, a sociedade civil organizada que busca o seu benefício, sem incomodar ninguém, sem propor nada de violência, muito pelo contrário. Nós juntamos e fizemos uma federação, estamos no caminho de uma federação, porque a sociedade civil se organiza, e nessa organização a gente estabeleceu 14 pontos que seriam interessantes,
que os mandatos desta casa, os mandatos do Senado considerassem, inclusive até mesmo a informação sobre os usos danosos da cannabis. A pesquisa que mostrou a realidade não foi divulgada. Então, não existe epidemia de cannabis. Isso tem que ficar claro, não é? Então, o que é importante é que, se as pessoas não conseguem um médico, não conseguem comprar, elas vão para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário está balizando as ações do Legislativo. A habeas corpus funciona para muita gente. Mas imagine uma velhinha de 86 anos, completamente pirada, sendo cuidada pela irmã mais nova, de 78, e vocês querem que elas vão plantar cannabis para melhorar a vida delas? Então, precisa de uma associação, ou de uma importação que seja justa, compatível, com preço baixo. Meu filho parou de internar em UTI. Sabe quanto que custa uma diária de UTI? Nós não temos neurologista e as pessoas ficam defendendo só depois que seu filho já pirou, já perdeu tudo, vai poder usar cannabis? Arrependimento que eu tenho, eu queria dar isso como primeiro medicamento. Porque a história dele podia ser outra, não é? Então, essas são as associações que se juntaram no Brasil, que têm o objetivo de trazer informação para as pessoas. Estamos crescendo mesmo. A gente produz ciência. Esse é o primeiro estudo feito no Brasil, acompanhando pessoas, 36 crianças epiléticas, usando óleos de cannabis. Apresentamos no Congresso Brasileiro da Sociedade de Psiquiatria e Neurologia Infantil. Não conseguimos a publicação. Por quê? Porque um conselho de ética em pesquisa disse que é maconha. Passado isso, fizemos um segundo estudo, que esse sim foi aceito na New Frontiers, com tudo bonitinho, em breve deve estar sendo publicado, sobre o benefício com 18 pacientes autistas, deputado. 14 deles do seu estado, com crianças que, apesar de no seu estado ter mais neurologista por habitante que em Minas Gerais, o acesso para chegar num hospital leva, às vezes, 4 horas. Crianças morrem em status epiléticos no caminho do barco para chegar no hospital. Então, é preciso mudar o paradigma, é preciso entender. Então, desde cedo, nós fomos ao STF garantir um direito pétreo constitucional da autopromoção da saúde. Aquilo que você faz dentro da sua propriedade, para o seu bem, ninguém tem absolutamente nada com isso. Então, defendemos o direito de plantar, cultivar, colher, guardar, transportar, prescrever, administrar e adquirir para fins medicinais, com pacientes controlados, registrados dentro de uma associação que seja fechada. Essa é uma realidade que já está acontecendo. Por isso, com a demora, porque no Brasil tudo é difícil, a necessidade é urgente, então a gente continua desobediente civil. E, nesse fim, a gente entrou no Tribunal Regional Federal com essa ação que está em vias de a gente conseguir uma tutela antecipada para proteger essas pessoas. Eram 135 pacientes, a associação tem 320, eu já estou terminando, deputado, a associação tem uns 320, 319 morreu uma dessas 135 aí, infelizmente, mas 320 pacientes no Brasil todo, 135 deles em 6 estados diferentes, todos com autorização da Anvisa, se assinaram um termo de corresponsabilidade pela produção nacional da associação. Então, o não do legislador, o não do juiz, o não do magistrado, o não do presidente da República é para essas 135 pessoas. E o que é importante é a gente perceber lá, olha, a variação da idade de 1 a 95 anos. Uma coisa muito importante que todo mundo aqui precisa entender. Criança, mãezinha, epilepsia, ô, meus amigos, 50% dos nossos associados têm mais de 43 anos. Portanto, existem outras doenças que são muito importantes. Ali a distribuição deles no Brasil, e aí pelos grupos de CID. Se você pegar o grupo de CID, as principais doenças que a gente atende lá são do sistema nervoso, transtornos mentais e comportamentais, dor, que é sinais e sintomas, sequelas de trauma, câncer, né? Ali especificamente. Não só o doutor Leandro, são 15 prescritores diferentes, professores universitários. Existe no Brasil uma experiência na área científica em relação à cannabis importantíssima. Nenhum desses membros foi convidado para a reunião que aconteceu no CFM. Por quê? Porque o CFM solta um livrinho da tragédia da maconha. Representa Elisaldo Carlini? Representa Siddhartha Ribeiro? Representa Malcher Lopes? Representa Paulo Trevisol? Representa a Universidade Federal de Santa Catarina? Representa a Universidade Federal de Minas Gerais? Representa a Universidade Federal do Rio de Janeiro?
Não representa, então eu acho que o cenário é tendencioso conforme a ideologia de quem defende uma proibição, não é? E eu, para encerrar, o que a gente quer é que esses mandatos legislativos, seja aqui, seja no Senado, criem condições para deixarmos de sermos desobedientes civis. Muitos acham que a gente é criminoso. Eu sou desobediente civil e, independente da regulação, eu vou continuar sendo. Então, eu peço uma ajuda, faço um apelo que essa casa considere o cenário verdadeiro, escute as opiniões, porque isso muda a vida das pessoas. Hoje mesmo, se pararmos um pouquinho e só pensarmos nos nossos pacientes graves, sofredores, isso que nós estamos vivendo aqui, como que o Poder Legislativo pode ter duas audiências concorrentes no mesmo dia, uma no Senado, outra na Câmara, para discutir a mesma lei, enquanto as pessoas estão convulsionando e esperando que vocês definam algo? Quem paga o salário somos nós. Isso aqui é a minha casa. E eu espero que a minha casa nos acolha de fato. Não fazemos apologia à droga, não apoiamos nenhuma medida que seja pelo uso irresponsável da cannabis. Isso tem que ficar claro. As audiências públicas são para discutir o uso medicinal. Podia ter audiência pública para discutir o uso medicinal do chá de boldo, do chazinho de erva cidreira. E eu não vejo outra saída. O mercado está ganhando, o mundo está ganhando, está todo mundo tendo seu rendimento, e eu vejo um colega que fala que está de acordo com a OMS, e ele sequer leu a OMS. Então, eu queria dizer que está disponível na campanha Repense, no que diz respeito à necessidade e urgência dos pacientes, para eu encerrar. Um parágrafo basta. Vossa Excelência tem 2 minutos, da mesma forma que foi utilizado pelo seu antecessor. Um parágrafo basta, do ponto de vista legislativo, para quem sofre. É o PSL 514. Só esse parágrafo basta. Muito obrigado.